aquilo que era para o Senhor fazer foi feito. O Senhor quebrou cadeias, despedaçou correntes e começou o homem de Deus começou a entregar. E aí nós soubemos mais uma confirmação de que Deus, quando está no controle das nossas vidas e chamamos o reino dele, é isso aí. Esse reino tem que se manifestar nas nossas vidas diariamente. Porque às vezes a gente tem a tendência, você quer falar, né, irmão? Vou deixar você falar. A gente tem a tendência de que a gente tem que estar aqui, ou a gente tem que estar ali, ou a gente tem que fazer aquilo, porque nos é imposto que a gente faça certas coisas. E às vezes a gente não para, porque Deus quer nos levar em algum lugar para fazer alguma coisa. Exatamente. Deus nos quer fazer com que a gente tenha disponibilidade de estar assim, Senhor, onde tu me queres hoje? E às vezes a gente está tão mecânico, né? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o trabalho, ou eu tenho que passar o final de semana trabalhando, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente esquece que a direção do Espírito que é melhor. E por isso muitas vezes a gente não prospera financeiramente, e até em outras áreas, não é nem só financeiramente. Às vezes a gente não prospera no casamento, a gente não prospera nas emoções, a gente não prospera em tantas outras coisas, porque a direção do Espírito está faltando para nós. Às vezes a gente não prospera até mesmo na obra. Na obra, justamente. Isso mesmo. Fala, irmã, senão eu vou esquecer. Uma vez você está falando, isso tudo que você está falando, a pastora falou no monte. Meu Deus. Você está falando agora aí o que a pastora falou a gente no monte. Então a gente tem que chamar Deus para nossas vidas. E a gente, como ela falou, a gente está muito materialista. As pessoas têm medo até de chegar. Falou que nós estamos crentes. Crente que? Falar que é Cristo. Mas é justamente Ela isso. falou isso mesmo. Então o que você está falando, deu tudinho que ela falou no monte. Justamente. Então é só confirmação daquilo que Deus quer falar pra gente. Porque Deus não precisa que um esteja do lado do outro para saber o que o outro está falando. Né? O Espírito Santo, eu brinco lá em casa que o Espírito Santo é o X9. É verdade. Porque é verdade. Ele fala mesmo. Às vezes ele revela coisas até que a gente não gostaria de saber. É forte isso. Isso não é forte demais, mas é. Porque ele comanda toda a história. E se a gente estiver no caminho, a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente faz. A gente se vê a instrução dele, não entra em furado. Não entra de jeito nenhum. Ele te avisa sempre. Sempre orienta. A gente orienta que nós nunca Às vezes não estamos ouvindo. Para ouvir, Às vezes também é comodismo, se acomoda um pouco, está tudo bem, é maravilha. Por exemplo, eu fico incomodado, eu trabalho em escola, eu estou com uma aluna grávida de 14 anos. Mesmo você orientando, falando que tudo bem, você vai falar assim, pô, mas incomoda quando sair da escola, pô, tu fica assim, caraca, tu orientou, tu falou, mas acaba incomodando mesmo você falando. Você faz assim, parece que você falta ainda alguma coisa. A gente estava na classe 6 dias, né? A gente estava na classe 6 dias, eu deixei uma palavra e falei assim, eu falei pra Patrícia assim até, parece que eu pensando que eu vou deixar essa palavra aqui. Se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Aí teve um rapaz que fosse dar uma bebendo, um rapaz ficou assim, ó, olhou pra minha cara. Vai ele vai me bater hoje. Então alguém me bate aqui. Mas sabe, a gente não pode ter de falar, igual o dia do carnaval, a gente estava no carnaval, passava bate-bola lá, eu falei assim, eu nem sabia que estava passando bate-bola. Só sei que eu falei assim, ó, você fica se vestindo de bate-bola, mascarado, quase que é um palhaço andando por aí, daqui a pouco passa um bate-bola. E nem te vê. Eu acho que nem te vê, Deus manda você falar, nem te vê. Às vezes a gente fica tanto receio de falar, tanto receio, mas não está fazendo a obra, a gente fica assim com muito receio, incomoda às vezes. Então as pessoas têm que escutar também. Às vezes ficar assim, ó, Jesus, toda semana a gente fala assim, Jesus vai voltar. Ele sabe que Jesus vai voltar, mas só você tem que dar na raiz dele para entender. Alguém fala assim, vai levantar dali, uma hora e vão levantar dali, vão aceitar Jesus. Aí eu trago para nós. E se Jesus voltar hoje? Para nós que a gente tem que apresentar, né? O que realmente a gente tem para apresentar a Deus? Porque a gente vê, claro que o mundo tem que ouvir isso, mas nós temos que ouvir primeiro. E se Jesus voltar hoje, o que eu tenho para apresentar? Como tem sido a minha vida? Mostra as tuas obras aí. É isso aí, isso aí. Você mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras e vice-versa.
A gente precisa entender isso. Que o reino de Deus tem que se manifestar na nossa vida. A nossa vida tem que ser um canal daquilo que Cristo veio fazer nessa terra. Aí a gente vai olhar, já está quase na hora? Está quase na hora, Jesus. Eu preciso fechar vocês. Vou voltar nessa pedacinho que eu estava entrando, mas eu preciso falar aqui primeiro. Sucessão de milagres, já falei. De 10 a 12 descreve a missão dos enviados do rei. Qual é a nossa missão? O Mateus 13 fala das parábolas do reino. Jesus mostra as parábolas do reino. O 14 a 16 narra a rejeição do Messias. Então, do 14 em diante, olha quantos capítulos, do 14 até o 21, é basicamente a rejeição de Jesus e tudo que fizeram contra ele para que ele fosse crucificado, até matá-lo. Então, do 14 em diante, é toda a rejeição do Cristo. Depois, o 24 e 25, são os capítulos proféticos, onde Jesus fala da volta dele. Então, ele está falando da volta de Jesus. E o final do Evangelho, 26 e 28, é a paixão de Cristo, né? No caso, a morte dele. A divisão do livro é basicamente o que a gente já falou, com mais alguns detalhes, porque eu preciso que você abra Mateus 5, de 5 a 7. Capítulos 5, 6 e 7. Tá? Eu quero que cada pessoa, rapidinho, pegue um versículo. Pula aí, tá? Para não ficar todo mundo no capítulo 5, 6 e 7. E fale o seu versículo, porque a gente precisa ter em mente esses capítulos. O cristão que não tem os capítulos de 5 a 7 de Mateus em mente, tem alguma coisa errada. Então, eu não disse decorado. Eu disse em mente. Eu disse em mente. Você tem basicamente o que ele quer dizer para você, para sua vida. 7. Calma. Calma. Já escolheram aí? Esse é pra mim. Não, é o quê? O capítulo inteiro. São 3 capítulos, 5, 6 e 7. Os 3 capítulos, você vai escolher um versículo desses 3 capítulos para falar pra gente. 5, 6. 5, 6. Eu escolhi 6. 33, 6 e 7, 1. 6, 33. 7, 1. Deixa eu ver. 7, 1. Fala aí, ele tá tão ansioso. Fala. Não julgue para que não seja julgado. Fala aí. 6, 14. Deixa o Sérgio falar. Isso é pra mim. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual capítulo? 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos Por perdoará. favor, Tiago. 7, 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. 6 e 19. É um versículo só. Só. Você vai ler 2, né? 6 e 19. Não é para vocês tesouro na terra, onde a graça é pergunta e destrói. 7, 7. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. O meu é 6, 9. É a oração dominical. Pai nosso, porque essencial a nossa vida, que nos ensina a orar. Como a gente deve começar, continuar, né? Colocar algumas coisas em prática. E Jesus fala, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Eu acredito que no meu pensamento, o Pai nosso abrange todas as vidas. Quem não leu ainda? Quem não leu?
6:5 fala aqui, peraí. 5:6. Quando orarem, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, mas em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles não receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orares a teu Pai, que está em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Fala, Graça. 5:9. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Fala, É 7:5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então procurarás em tirar o vadeiro do olho do teu irmão. Aleluia. Isso é uma chibatada, gente. Elaine, pode ler. 7:12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso é em poucas palavras o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Meu é 7:1. Não julgues para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a voz. Fala, não, perdão. 6:33. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, ele dará a vocês todas essas coisas. Resumiu, né, irmã? Fechou. Olha, a gente leu um versículo. Fechou. A gente leu um versículo só. Glória, como isso é rico pra gente, como é importante, como a gente faz coisa errada. Não estou falando do irmão, não, estou falando de mim. Amém? Porque é muito fácil a gente olhar para o irmão. Mas olhar para nós, o princípio do reino, não adianta a gente falar que o nosso rei é Jesus. Não adianta dizer que Jesus Cristo veio para nos salvar se a gente não quer fazer parte desse reino dele. Então Mateus, ele vai bater. Quer fazer parte do reino? Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, de Mateus 19 e 18, que eu li pela manhã. 18 e 19. Não, justamente. Os dois capítulos, né? Esse versículo que a Patrícia leu, a respeito de nós orarmos na praça. Assim, o meu filho, no pensamento dele, ele fala que ele não concorda muito assim dessas pessoas que ficam na praça orando, gritando, é a visão dele, entendeu? Aí ele, até o dia desse, ele conversando com o pai dele, ele falou, não, a gente tem que fazer isso, porque ele fala o negócio do trem. Trem, você não pode orar no trem, né? Você não pode fazer aquela coisa. Aí ele falou assim, poxa, mãe, mas realmente às vezes incomoda. Incomoda. Você tá ali no trem e tal, a pessoa tá gritando no seu ouvido. Tudo bem, eu moro lá tem perto de uma igreja lá, é alto som e tal. Eu gosto de ouvir a palavra, mas tem gente que não tá ali e não gosta. E o direito, o livre-arbítrio da pessoa, de querer ouvir e não querer ouvir. Aí parece que você está impondo a pessoa. E nesse versículo parece que Deus é meio complicado, né? Porque ele vai dar ênfase àquilo que ele pensa. Pode ser de uma maneira errada, mas pode ser também de uma maneira certa. Mas quando ele está falando de orar em secreto, ele está dizendo para não querer aparecer perante os outros. Né? Aqueles que gostam de orar e aparecer. Ela leu isso. Né? Orar alto para aparecer perante o povo. Então, essa é a prática. Não que você não deva evangelizar. Né? Não que você não deva orar numa praça. Né? Porque muitas vezes são dois pesos e duas medidas. Às vezes a gente vê tanto show aí fora, no meio da rua, às 5 horas da manhã e não respeita. Né? Mas as pessoas pensam. Eu andava sempre em frente para a faculdade, mas só que hoje no trem, nós temos, as pessoas têm o quê? Tem um grupo de pagode toda sexta-feira, se você para pegar, tem esse grupo de pagode dentro do trem. Por que incomoda as pessoas? Porque o evangelho incomoda. Se não incomodar também, tem alguma coisa errada. Incomoda. Falar de Deus
incomoda as pessoas no trem, incomoda muito, porque não querem ouvir o que é certo. Entendeu? E eu via um grupo de pessoas no trem, e o cara pregava ali, falava da palavra de Deus, e as pessoas ali, tinha pessoas que estavam no dia ali, estavam mal, muito mal mesmo. E chegava assim, aceitava Jesus, você olhava assim e falava assim, como é treinando as coisas. Hoje está trabalhando no trem. Como é que pode? A gente não entende uma coisa e passou da semana, segunda-feira, falando. Às vezes eu não com pessoas específicas, não é para todos. Às vezes não, uma só já basta. Mas aí dá voz à oração, dá voz. A oração é errada? Não vai gritar, né? Vou aproveitar, mas até dar um testemunho aqui. Tem umas 3 semanas atrás, mais ou menos. 3 semanas ou 4? Umas 3 semanas atrás eu peguei um trem. São justamente essas coisas. Eu estava sentado lá no meu cantinho, né? Aí eu tinha 2 irmãos do meu lado, tinha 3 irmãos assim, ele até no centro de habitação em Austin. E tinha um camelô que ele vinha vendendo, só que ele era irmão também e amigo deles. Aí eles estão falando de Jesus, estão ouvindo, né? Aí esse irmão que era camelô, aí chegou aqui, lá em cima da rei, tem uma parte do livro que está fora de cronologia. Eu tinha acabado de foi naquela semana que eu falei sobre. Oh, meu Deus. Geazi. Aí ele falou, tá fora de cronologia. Olha só, ele estava com o lepre e foi falar com o rei, que estava errado. Eu falei, não. Eu peguei e falei, não, irmão, não tá fora não, irmão. Tá certo. Aí eu expliquei pra ele, aí eu acabei para explicar direitinho, né? Já aproveitou o ensejo, né? E os irmãos que estavam lá segurando, aí acabaram as irmãs chegando, aí os irmãos começaram a dar folhetim. Mas às vezes, não estou dizendo que isso aqui é o caso de ninguém, mas existem pessoas que às vezes são contra falar porque às vezes são tímidas. Então até usam desse pressuposto, para poder assim, não, pregar, né? Mas eu creio, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu creio que o ministério e a vocação que Deus dá para cada um é para cada um. Tem pessoas que vão falar no trem e vão falar tremendamente. E tem pessoas que vão falar no tete a tete que vão falar tremendamente. Então Deus usa a gente da forma que Ele quer. E a gente tem, como diz a palavra, né? Há tempo e a fora de tempo. A gente precisa estar nos movimentando. Você está vendo que nas últimas aulas a gente só está falando sobre isso? Porque Deus espera isso da gente, que a gente se movimente naquilo que Deus nos incomoda para estar fazendo. E não adianta eu tentar fazer o Sérgio fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Muitas vezes o que é para eu fazer não é o que ele vai fazer. E outras pessoas a mesma coisa. É para mim. Muitas vezes a gente quer transferir para o outro aquilo que Deus deu para a gente fazer. A gente precisa entender essas coisas. E a gente, justamente a igreja erra porque espera que o outro faça aquilo que você acha que é correto. E muitas vezes não é isso que Deus quer. Né? De repente o filho dela vai ser usado de uma outra forma. Às vezes ele pode ser tímido e ele deve, de repente se acha assim, pregar no trem, é horrível isso, não acho que é. Talvez pela timidez, não sei, né? E isso bloqueia a mente dele, mas Deus vai usá-lo de uma outra forma. Ou Deus vai tirar a timidez dele. Não, mas ele fala assim de gritar. Porque ele prega, ele fala no colégio, ele gosta muito de debate. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender é que eu separei um versículo aqui, Mateus 5, 17 e 20, que um completa o outro. O 17 fala assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. E o 20 ele fala assim:
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é muito forte. Jesus ele veio cumprir a lei. Mas muito mais do que cumprir a lei, ele colocou a lei de uma forma tremenda. Porque se você for ler esses versículos seguintes aqui, você vai ler coisas assim, olha, você leva a tua oferta. Aí Jesus fala assim, olha, não é só levar a oferta. Se tem alguém contra você, deixa a tua oferta, vai lá, se conserta com o teu irmão e volta e consagra. Jesus vai além da lei. Ele vai além. Então, esses textos aqui, eu deixo como desafio hoje, para que a gente medite neles essa semana. E a gente nos conscientize, o que eu tenho feito que não tenho cumprido a lei de Deus. Porque se você conseguir, claro que a gente erra, né? Mas se a gente conseguir cumprir isso aqui, ó, o restante da Bíblia vai ser maior. Porque Jesus deixou os princípios em Mateus. Mateus foi excelente na sua inspiração quando ele escreveu esses 3 capítulos. Porque ele resumiu toda a lei dos profetas aqui. Ele resumiu a lei dos profetas. Então, medita nele essa semana. E entenda que Jesus é o teu rei. Meu rei. E eu preciso cumprir os princípios desse rei. Talvez você, muitas coisas de respostas que você está esperando. Isso veio agora. Respostas que você está esperando há tanto tempo virão quando você cumprir alguma coisa que Deus está esperando você cumprir. Talvez na sua finança, talvez na sua casa, talvez no seu casamento, talvez com seus filhos, não sei. Mas resposta virá a partir daqui. Medite. Eu deixo o desafio essa semana e eu espero que semana que vem vocês venham contando. Olha, eu li e Deus me deu resposta. Eu precisava fazer.